Bom, boa tarde a todos. Desculpa aí o atraso pelos imprevistos. Eu nunca tinha entrado nessa sala aqui, não sabia como funcionava, como projetava, né? Eu espero que vocês, né, entendam a situação. Bom, hoje o que eu queria conversar com vocês é um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre muita coisa, né? Vou me apresentar, tá? Falar quem eu sou, com o que que eu trabalho e tudo mais. Vou falar um pouquinho sobre o que é segurança ofensiva, né, e por que que a gente deveria, né, entrar nesse mundo aí de segurança ofensiva. Calma aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre oportunidades no mercado, porque é interessante também vocês saberem, né, que dá para... tanto é que o título da palestra, que não está dando para ver aqui, era Hacking for Fun and Profit, né? Que é a ideia assim, de você conseguir você hackear sistemas e ganhar dinheiro com isso, né? Então essa é um pouco da ideia. Então existe mercado para isso, né? Não é só diversão, então tem muita oportunidade aí de ganhar dinheiro e tudo mais. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Falar um pouco sobre o grupo da UFSC OffSec, né? Então a UFSC é a Universidade Federal de Santa Catarina, eu era professor lá e estou vindo para cá. E lá a gente montou um grupo de segurança ofensiva e aí eu queria mostrar um pouquinho de como funcionava e aí a gente tem algumas ideias de como a gente pode trazer essas ideias para cá, talvez montar uma equipe, né, de segurança ofensiva aqui na UNB. Aí a gente fala um pouquinho sobre as competições de Catch the Flag, né? Então a gente falar sobre tipos de Catch the Flag, etc., só para vocês entenderem como que é esse cenário de competição, por que que a gente mira em competição. Então eu acho que isso é importante também, tá bem estabelecido para vocês, por que a gente olha para a competição, né? E depois a gente quer fazer eu vou fazer uma demonstraçãozinha, né, prática. Então a gente vai subir uma máquina virtual com vulnerabilidade, a gente vai pegar só o número do IP dessa máquina e a partir desse IP a gente vai tentar invadir ela e escalar privilégio, né? Então a gente vai fazer, obviamente, não sei se tem alguém aqui ou no online que já brinca, né, com Catch the Flag e tudo mais, né? Então isso aqui é bem básico, né? Então é bem tranquilo, né? Espero que todo mundo consiga entender o passo a passo do que a gente vai fazer, né? E isso é para que vocês entendam mesmo e para deixar uma coisa meio assim, nossa, que legal, a gente consegue fazer isso, tá? Então, uma vez que você consegue hackear a primeira box, né, a primeira maquinazinha, é uma felicidade tremenda, é quase como compilar o primeiro programa e ele funcionar, né? Então, é mais ou menos a mesma pegada. Beleza? Então vamos lá. Então eu sou o Roberto, né? Então eu sou o professor Roberto. Eu tenho bacharelado e mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal de Goiás. Então eu sou de Goiânia, né? E aí eu fiz pelo INF mesmo, lá em Goiânia, que é o Instituto de Informática. Depois eu fui para a Inglaterra, né? Eu fiz meu doutorado em ciência da computação pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra. É, e depois aí depois do meu doutorado eu fui para o pós-doc, né? Então eu continuei lá em Lancaster, fiz um pós-doc lá. E do meu pós-doc eu fiz parte em Lancaster, eu fiquei um tempo também na Universidade de Rennes, na França. E depois eu voltei, né? Aí eu voltei para o Brasil, mais ou menos durante ali a pandemia. E aí eu vim fazer um pós-doc, né? Como eu sou de Goiânia e tal, eu acabei fazendo lá no INF mesmo, na UFG. Depois eu fui para a Unicamp, fiquei um tempo lá como pós-doc na Unicamp. E aí eu entrei como professor efetivo do Departamento de Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí eu trabalhei lá durante 2 anos e cá estou, né? Porque eu queria ficar mais perto de casa, né? Então, Brasília é mais perto de Goiânia, né? Então, bom, então agora eu sou professor efetivo aqui no SIC, né? Departamento de Ciência da Computação. E muito provavelmente quem não fez disciplina de segurança ou algumas outras disciplinas que a gente vai ver aí, muito provavelmente eu vou estar dando algumas disciplinas aí, vou poder orientar TCC, né? Essas coisas assim, iniciação científica e quem sabe no futuro próximo estar na pós aí e orientar mestrado e doutorado. A minha área mesmo, a minha área é redes semi-distribuídos, né, no geral. Lá em Lancaster eu trabalhei muito com sistemas autonômicos e autoadaptativos. Então a ideia é de fazer sistemas que se adaptam em tempo de execução, né, para atingir uma determinada meta, né? Então a gente pode pensar em sistemas que se autoprotegem, né, se a gente for olhar para a questão de segurança, né? Então a gente tem projeto nessa área, né? Então como você faz, por exemplo, uma rede está sendo atacada por um ataque de DDoS. Então, como que a própria rede identifica isso e se adapta para mitigar esse tipo de ataque sem interferência humana. Então, eu trabalho muito com essa sobreposição de computação autonômica, autoadaptativa, né?
e redes e proteção. Alguém pediu para entrar aqui no Meet, então eu vou ter que fazer a ponte aqui. Vamos lá. Então, toda vez que alguém entrar, ó, pedir para entrar, vai acontecer isso aqui. Tá. Aí o pessoal do online, se não estiver ouvindo, alguma coisa assim, pode falar que a gente tenta melhorar. Bom, voltando. Bom, então, basicamente, nessa área que eu atuo, né, sistemas autônomos e autoadaptativos, não só na área de segurança, mas também em geral, né? Então, a gente pensa em sistemas emergentes, né? Então, assim, como que você faz a máquina se autoprogramar, se autoadaptar em termos de execução. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso em outras ocasiões, tá? Aqui na UNB eu quero focar muito nessa parte de segurança, né? E principalmente a parte de segurança ofensiva, que eu acho mais legal, tá? Então eu espero que vocês aí se interessem, né? E que a gente consiga montar um grupo bacana aí de estudantes aí nessa área, para a gente poder brincar aí, competir, fomentar, né, o ambiente, né, de competição na parte de segurança. Eu vejo o pessoal aí já com a camisetinha, né, da programação, né, da maratona de programação e tal. Então, talvez a gente consiga montar alguma coisa nesse sentido, mas na área de segurança ofensiva, tá? Então, a ideia é um pouco essa. Bom, vou falar um pouco sobre cibersegurança, muitas vezes né, para o público, né, que é vocês, que são pessoas que, né, da área de computação e tudo mais, talvez eu vou estar chovendo no molhado aqui, né? Então, todo mundo entende que cibersegurança é importantíssimo, né? Hoje em dia a gente fala que o dado é o novo petróleo, né? Então, o que que significa isso? Significa que o dado é o nosso bem maior, né? E vale muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro, tá? Então, antigamente as empresas elas variam dinheiro de acordo com a marca dela, né? A Coca-Cola tinha uma marca muito forte, né? O McDonald's tinha uma marca muito forte. Hoje em dia, os dados que está sendo o bem maior, né? Então, tudo gira em torno dos dados, etc, etc, né? Então, a gente tem uma crescente aí de, por exemplo, cursos sobre ciência dos dados, né? Como a gente analisa os dados, o que de informação a gente consegue tirar dos dados, etc, etc. Então, o foco hoje em dia está muito nos dados, né? Então, vocês já ouviram falar muito sobre isso, espero, durante o curso de vocês e durante outros, né, outros contatos que vocês teve aí na área, né? Conferências, etc, né? E hoje em dia, cada vez mais, nossas vidas estão dependentes de sistemas digitais, né? Então, bom, banco, até sistema de saúde, né? Tá muito vinculado a questões de sistemas digitais, né? Então, eu até ia falar um pouco depois, mas eu acho que eu vou antecipar, né? Existiu um pessoal que fez um pen test. Então, para quem não sabe o que é pen test é um teste de invasão, né? É o penetration test de inglês, né? Mas em português a gente fala teste de invasão, porque senão fica um pouco estranho, né? E aí o pessoal fez esse teste de invasão dentro de um hospital, tá? Então eles queriam saber se existiam algumas máquinas, né? Tanto a parte dos computadores quanto da parte de máquina mesmo que faz exame, né? E que hoje em dia alguns desses exames estão conectados numa infraestrutura ali e tudo mais, né? Então, eles queriam saber se tinha alguma vulnerabilidade nessa infraestrutura computacional deles. E eles acharam uma máquina de ressonância magnética que estava conectado, né, na infraestrutura da rede e que não tinha nem nada de controle de autorização e nem nada. Então, eles simplesmente conseguiam acessar, né, essa máquina. Eles poderiam desligar ela de forma remota, eles conseguiam, né, uma vez que a pessoa fez o exame, ele jogava os exames para uma pasta, então eles tinham acesso a essas pastas. Então, isso viola diretamente aquela lei, né, de proteção dos dados, né, que é seríssima. Então, se alguém aí gostar de startup, pensar em criar uma startup, ou então trabalha para uma empresa, saiba que a lei de proteção de dados vai em cima mesmo. Então, se sua empresa, por algum motivo, vazou, né, teve vazamento de dados, então você vai ser responsável por isso. Então, cada vez mais, né, a nossa vida, né, de novo, depende um pouco disso, né? Então, nesse teste de invasão que esse pessoal fez, eles constataram que se um hacker mal intencionado, né, achasse as vulnerabilidades que eles tinham achado, eles conseguiam parar o hospital durante um tempo, né? Então, eles poderiam, por exemplo, parar essa máquina de ressonância magnética e aí as pessoas que pagaram para fazer o exame ali não podiam fazer, porque simplesmente, né, ela estava desabilitada ali e o pessoal não ia conseguir operar ela de acordo.
né? Então, imagina se você consegue entrar numa UTI ou alguma coisa desse tipo, né? Então, a gente vê que cada vez mais, literalmente, a nossa vida depende muito dos sistemas digitais, né? A gente também controla redistribuição de energia, né? Então, a gente pode fazer apagões por aí, né? Se a gente conseguir fazer o hack. Você quer falar, professor? Não faça isso. A gente vai entrar nisso, a gente vai entrar nisso. Então, o professor fez, não sei se todo mundo ouviu, mas ele fez um comentário, não façam isso, né? A gente vai falar um pouco das questões éticas também relacionadas a isso, né? Mais uma pessoa entrou, vamos ver quem que está atrapalhando aqui o nosso fluxo aqui. Ah, vamos. Eric. Bom, Eric, você atrapalhou toda a nossa apresentação. Brincadeira, brincadeira. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vamos voltar aqui para o fluxo aqui. Tá. Ah, Bom, então a gente estava falando o quão é importante a gente proteger os nossos sistemas, porque literalmente as nossas vidas podem depender de sistemas digitais, né? Seja em hospitais, né, em elétricas, distribuição de energia, coisas do tipo. Atualmente também a gente tem visto cada vez mais as guerras, né, sendo lutadas no ambiente cibernético, né? Então, nessa guerra que está tendo aí, né, da Rússia, Ucrânia e tudo mais, a gente vê notícias em relação a isso também, né? Então, Israel e Hamas também, a gente vê muito ataque cibernético, né? Então, você faz ataque cibernético, como eu falei, né? Você pode paralisar um hospital, você pode fazer apagão na cidade, coisas que você pode fazer né, que é bastante perigoso, fazer jamming do GPS, né? E aí, quando todo tipo de veículo, né, que está se orientando por GPS pode dar problema, né? Aviões, por exemplo, né? Então, a Rússia faz muito isso, né? Então, guerras estão sendo lutadas no ambiente digital, né? Então, é muito importante a gente saber, né, como que a gente pode se proteger, ou, né? E para a gente saber como proteger, a gente precisa entender como atacar. Então, por isso que segurança ofensiva, né? A gente vai focar muito nessa parte de segurança ofensiva, né? E aqui são alguns exemplos, né? E porque e segurança digital hoje em dia nas empresas são essenciais. Então a gente vê muitas notícias aí também sobre isso, né? Então tem uma notícia lá do Mastercard, né, que fala que investimento em cibersegurança ainda não é prioridade das empresas, olha só, né? Então a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade das empresas, mas que é extremamente importante, né? Então por quê? Porque a gente vê aí que cresce muito, né, o número de ataques cibernéticos, né? E isso causa um custo grande para as empresas. Tem a questão da lei de proteção de dados, que é extremamente importante, né? Igual eu falei, é, talvez é uma fala um pouco controversa, mas para a empresa isso pega muito. Órgãos públicos, não tanto, mas controverso, né? Mas é extremamente importante, tá? Aqui eu coloquei mais noticiazinhas, né, para a gente ver, né, da importância, né, de fato, do quanto que a questão da cibersegurança é importante, né, e que a gente pode perder vidas, a gente pode perder o controle da nossa soberania nacional, né, então é muito importante a gente treinar hackers brasileiros, né, pessoas que saibam, né, atacar e saibam defender, não que vocês vão atacar, a gente vai falar da questão ética, calma, né, mas que é importante a gente aprender todas essas questões aí, né, a gente entender a fundo essas questões de segurança. Tá? Bom, aqui eu queria só falar de um ataque bem interessante, né? Na época eu estava na UFG, houve esse ataque ali essa parte aqui de baixo, né? Não sei se vocês conseguem ver. Esse aí é o famoso WannaCry, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do WannaCry. Então, o WannaCry é um ransomware, basicamente é um vírus que entra na máquina e ele fecha a máquina, né? Nesse caso aí, ele criptografava o disco, né? Então, para você ter acesso ao seu computador, então você boota seu computador e aí você tem essa tela bonita e você não consegue fazer mais absolutamente nada. E todo o seu HD ele está criptografado. E aí, para você liberar, você tinha que pagar um Bitcoin, né, por Bitcoin, para a galera que fez o sequestro do seu computador, para você poder ter acesso às suas coisas. Eles falaram, não, mas e aí? Qual foi o impacto, né? Quando eu estava na UFG, né, esse WannaCry entrou lá e invadiu alguns computadores, né? E simplesmente parou. A galera chegou para trabalhar, ligou o computador e falou, pô, e agora? E parou, literalmente parou, parou tudo. Então a parte ali do Hospital das Clínicas foram bastante afetadas, né? Então vocês conseguem achar notícias sobre isso também, é bem interessante, né? Enfim, então o que a gente está falando aqui é cibersegurança é essencial, tá? Então eu espero que isso já tenha
seja, né, já esteja aí na cabeça de vocês, né? E por ser essencial, né, vai ter uma galera aí jogando dinheiro para cima dessa área, né? Então é uma oportunidade, né, de grana, tá? Bom, em relação também à cibersegurança, o que eu queria falar é como que se faz, né, a segurança digital, né? Então eu coloquei essa figura, essa imagem aí, né, para ilustrar um pouco que a segurança ela é feita por dois times, tá? Então a gente tem o Blue Team e a gente tem o Red Team, tá? Então o Blue Team é o time o time, né, a equipe que a gente normalmente está acostumado, que é a galera que vai fazer a proteção do nosso sistema. Então, a galera que vai, né, pensar nas regras de firewall, enfim, né, coisas do tipo, né? E a gente tem uma parte essencial que muitas pessoas negligenciam, que são o Red Team. E quem que é o Red Team? O Red Team é a galera da segurança ofensiva, tá? Então, é uma galera que é contratada especificamente para tentar invadir o sistema de vocês, tá? Quando eu falo sistema de vocês, pensando que vocês estão trabalhando numa empresa, tá? Então, imagine que você está numa empresa, numa instituição, né? Então você está protegendo essa instituição, né? Vamos pensar assim. E aí o que que você vai fazer? Você vai contratar pessoas para tentar invadir a sua instituição. Por quê? Porque quem está defendendo tem que defender tudo. Quem está atacando tem que achar somente uma brecha para entrar. Então é teoricamente mais fácil você encontrar uma brecha do que você cobrir tudo. E é muito importante que o Red Team não faça parte da empresa, ou se fizer parte da empresa, não comunique com o Blue Team. Por quê? Porque senão o Red Team vai ficar um pouco viciado naquilo que eles vão fazer. Então é melhor você pegar um sistema que você não conhece nada dele, porque aí você não tem vício nenhum, e aí você consegue atacar ele de diversas perspectivas, né? Então a ideia é um pouco essa. Beleza? Bom, qual que é a ideia nossa aqui? A nossa ideia é treinar pessoas para atuar no Red Team, tá? Então, é importante falar isso dentro da UNB aqui, né? Dentro do Departamento de Ciência da Computação, porque a parte de segurança, normalmente, ela é muito negligenciada dentro dos cursos, né? Às vezes a gente tem uma disciplina, lá na UFSC, por exemplo, a gente não tinha nenhuma disciplina, e tendo uma única disciplina, a gente não consegue cobrir, por exemplo, tópicos de segurança ofensiva, por exemplo, né? Então, a gente vê algumas coisas ali de criptografia, a gente vê algumas coisas ali de identificação, né? Sistemas de identificação de ataques e coisas desse tipo assim, né? Autenticação, enfim. Então, a gente vê algumas coisas de conceituais, mas a gente acaba não vendo nada, né, da perspectiva da segurança ofensiva, tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer montar um projeto, né, onde a gente vai atuar especificamente nisso, tá? E a ideia é a gente usar a competição, né, como uma metodologia de aprendizado dessas técnicas de segurança ofensiva. É muito parecido com a maratona de programação, tá? Então, é um ambiente competitivo, é uma coisa legal, que vocês vão brincar lá, vai ser da hora, vai, né, competir e tudo mais. Tem possibilidade de ganhar dinheiro dentro das competições de Catch the Flag, né? A gente vai ver um pouco sobre isso. E a ideia é que isso motive vocês a aprenderem mais sobre esses conceitos, né? Ir para fora, tirar certificados, porque muitas das posições que eu vou mostrar para vocês exigem certificado, tá? E vocês começarem a trabalhar em times de equipes de pentest por aí afora, e a ideia é um pouco essa, tá? E aí a gente precisa fomentar não só essa área aqui dentro da UNB, ou no Centro-Oeste, digamos assim, mas no Brasil como um todo, tá? Então, é extremamente importante que a gente incentive cada vez mais os alunos da computação a fazerem parte, né, a estudarem mais a fundo a parte de segurança e principalmente a segurança ofensiva, que é o que eu acho interessante. Ah, professor, mas eu gosto de segurança defensiva. Tudo bem, né? É legal você estar aqui, por quê? Porque para você defender é interessante saber como alguém que ataca pensa, tá? Então, vamos lá que a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Então, aqui vai o nosso disclaimer, né? Antes de falar da parte ética, né? A gente tem que falar que hacking is not a crime. Então, isso é um movimento, existe um site sobre isso e tudo mais, falando, desmistificando essa ideia de que hacking is a crime, né? Então, hacking is not a crime. Então, não é crime a não, se você tiver expressa autorização para fazer o que você vai fazer, tá? Agora, se você fizer sem autorização, sem as pessoas saberem o que você vai fazer, ou você tem autorização, mas você fez além daquilo que te autorizaram, então aí você está cometendo um crime, sim. Entendeu?
Então, hacking is not a crime dentro de limites éticos ali. Então, vamos prestar atenção nisso, tá? Então, tudo que a gente for aprendendo aqui no nosso grupo, tudo que a gente vai colocando em prática, não é para fazer se você não tem expressa autorização para fazer, tá? Porque isso é crime e você vai responder, né, nas instâncias que você for chamado ali, né? Então, administrativamente, aqui na UNB, você pode sofrer um processo de expulsão, né? E coisas do tipo, tá? Então vamos prestar bastante atenção nisso, tá? Isso é sério, né? Então o professor Marota até chamou a atenção em relação a isso. Então isso é muito, 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 muito importante. Então, uma das coisas que vocês vão ver é que eu não vou conseguir fazer os ataques e tudo mais pela EduROM, não só porque a gente não pediu permissão para fazer isso, mas também porque tem imposições de firewall e coisas do tipo que bloqueiam algumas portas que a gente vai querer usar aqui para fazer os nossos ataques. Então, quando eu for fazer o ataque, eu não sei nem como que vai ficar lá para o pessoal do online, mas eu vou ter que mudar para minha rede 4G. Beleza? Beleza. Então, a priori, hacking is not a crime desde que você esteja dentro do seu limite ali, né? Então, você só pode fazer aquilo que você foi expressamente autorizado para fazer, tá? Então, vamos prestar bastante atenção nisso, pelo amor de Deus. Depois vocês vão falar, o Roberto, o professor Roberto que ensinou. Não, vocês estão fazendo, beleza? Bom, e por que segurança ofensiva, né? Então, segurança ofensiva, primeiro, porque é divertido, segundo, coloquei porque é necessário, tá? Divertido, eu acho que todo mundo aqui entende que é legal, né? Você entrar num sistema que não foi feito para você entrar, e não foi feito para fazer aquilo que você está fazendo, né? Então, é sempre bem interessante você fazer outsmart the system, né? Então, essa é a expressão, né? Você pensar em coisas que a pessoa que pensou no projeto do sistema não tinha pensado antes, né? Então, você outsmart people, né? Isso é legal. Ahn, Bom, mas além disso, né, é bastante necessário. Então, como eu falei para vocês, tem uma crescente no mercado nessa área de segurança ofensiva, pessoas que são treinadas para fazer testes de invasão, né, que vão atuar na parte de segurança ofensiva em si e não na defensiva só. Então, está crescendo cada vez mais o mercado. No Brasil, obviamente, a gente sempre está um pouquinho atrás, né? Então, a gente está, né, obviamente, se você for em grandes centros, você vai ver que a preocupação em relação a isso já existe, mas a gente ainda tem que fazer um trabalho de conscientização das empresas, né? Então, bater na empresa e falar assim: olha, é necessário você ter alguém para explorar o seu sistema de uma forma maliciosa para saber se você tem alguma vulnerabilidade séria ou não, né? E as pessoas não entendem isso até que são hackeadas, o sistema dela fica fora do ar, ela se prejudica de alguma forma, seja com sei lá, a parte do sistema delas que ela está servindo a algum cliente cai, e aí o cliente fica bravo e cancela contrato e coisas do tipo, ou então porque ela vazou dados e aí a lei de proteção dos dados vai em cima, cobra uma multa gigantesca, né? Então, só depois que acontecem essas coisas que as empresas acabam, né, se conscientizando, né? Então, a gente precisa fazer um serviço em relação a isso e conscientizar as empresas que é necessário, sim, contratar pessoas para fazer testes de invasão nos sistemas, tá? Não só empresas, como também órgãos públicos, isso também é muito importante e a gente é muito difícil, né? Então, se for, por exemplo, em conferências que discutem sobre isso, vocês vão ver que tem pessoas que são contratadas para fazer teste de invasão em prefeituras e não são pagas, né? Então, elas fazem, elas trazem um relatório, né? Elas não são pagas pelo serviço e a prefeitura também não corrige as falhas, né? Outras coisas são, por exemplo, não brinque com sites, e eu tô falando isso sério, tá? Isso, às vezes eu falo assim, brincando para ficar leve, né, a palestra, mas isso é muito sério. Não faça nada dessas coisas dentro de sites e coisas do governo, porque, principalmente o governo federal, porque a PF vai em cima mesmo, tá? Então, pode acontecer da PF bater na sua porta aí, porque você tá brincando aí com o site. Pode falar aí. Então, a gente tinha um aluno que era diferenciado. Aí ele encontrou o site do meu colega dele. Isso não é o site do colega, ele achou que. Ah, Aí ele foi lá, ele hackeou o site, né? Ele gerou daí. Como é que eu. Nem sei como é o nome do ataque, mas é como se fosse uma SQL injection, mas na verdade ele usa o próprio interface, que tem uma falha, para poder gerar lixo dentro do database, hum, até um ponto que o database explode caramba. e cai a aplicação, né? Então é uma DATEC. Uhum. Ele fez isso para o amigo dele. Aí o amigo dele não é mais amigo dele. É. E assim, além disso, além dessas brincadeiras
sem graça, né, que o professor acabou de contar. Tem também, por exemplo, se você encontrar alguma vulnerabilidade, a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre os bug bounties, né? Então, não sei se alguém aí já ouviu falar sobre os bug bounties, etc. Mas encontrar vulnerabilidades em sites é interessante, né? Porque você vê uma vulnerabilidade no site, você reporta para a pessoa e a pessoa pode consertar ou não, etc. Mas não façam. É, mas mesmo fazer isso, se você não tiver expressa autorização, pode ser problemático. Então, existe histórias aí, né, que um conta por outro, de pessoas que foram olhar esse tipo de coisa em sites de instituições do governo, então achou brechas, né, que poderiam servir de ataques, né, e reportou, e ao invés do admin do site, ou o pessoal responsável pela aquela, por aquele site, etc., falar, oh, legal, massa, a gente vai consertar o que eles fez, eles denunciaram para a Polícia Federal, tá? Então, isso acontece muito, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nessa mudança de paradigma. Você queria falar alguma coisa? O que você... Até onde é bug bounty e onde para essa Perfeito, a gente vai falar sobre isso, sobre o que é o bug bounty, o que não é, né? Até onde pode ir, até onde não pode, né? A priori se você não tem expressa autorização do administrador de sistema que você está né, querendo fazer uma verificação de vulnerabilidade, detecção de bugs, etc., não faça, tá? Então, o limite é esse, é a autorização, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso agora há pouco. Eu coloquei aqui algumas oportunidades de emprego, né? Principalmente vagas remotas, né? Então, existem muitas vagas remotas para você fazer parte de Red Team, né? Então, eles já usam esse termo, né? Red Team, etc., né? Offensive Security, né? Então, tem algumas vagas aí de emprego que dá para você trabalhar compondo, né? Red Teams de empresas grandes, como, por exemplo, aqui aí a Amazon, né? Então, aqui dá o CrowdStrike, etc. Então, você tem ali os salários que variam entre 144 mil dólares a 216 mil dólares por ano, né? E lembrando que o dólar tá caro, né? Então, dá para você trabalhar de casa, é remoto, né? Então, você pode participar de um Red Team da Amazon para poder fazer ataques, né, ali, para verificar e reforçar a segurança do pessoal aí dessas empresas grandes, tá? Então, tem muita oportunidade, né? Salários são altíssimos, tá? Principalmente para gringa. Então, a galera aí, eu reforço, aprendam inglês, saibam falar inglês, isso é extremamente importante. E além de saber falar inglês e saber, né, questões de técnicas de segurança ofensiva, etc., tirem certificações, tá? Isso é muito importante também. Nessa área de segurança ofensiva, certificação conta bastante. Fechou? Bom, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os bug bounties, tá? Então, dentro de um desses programas, né, a gente tem notícias como essa, né? Então, o hacker do bem, né, que é uma pessoa que está ali explorando vulnerabilidades, etc., verificando falhas no sistema que dá para explorar, né? Ele identificou falha em um site, etc., reportou para a empresa, obviamente dentro dos limites legais, e ele ganhou 28 mil reais nessa brincadeira, tá? Ah, professor, se eu começar a fazer isso essa semana, eu consigo aí tirar uns 30 mil por mês? Não, assim, vamos lá, calma aí, galera, calma aí, vamos devagar, tá? Então, isso obviamente é uma notícia, né? Não é a norma, não é o dia a dia, tá? Mas essas coisas podem acontecer, tá? Então, isso é um pouco para deixar a galera mais ligada, né? Que isso aqui realmente acontece, você pode ganhar muita grana, principalmente se você achar vulnerabilidades muito gravíssimas, né? Que a gente coloca grave, gravíssima, médio, tem os níveis ali. E se ela for gravíssima e der para fazer muita coisa, tirar o site do ar ou vazar dados, etc., se você reportar, se isso for validado e as pessoas corrigirem a tempo, você pode ser recompensado por essas empresas, né? Não só financeiramente, né, imediatamente, mas elas podem também te chamar para trabalhar lá na equipe de Red Team, etc. Então, essas questões são realidades, tá? Bom, o dia a dia, o norm, né, o que é normal, é a gente entrar em sites, por exemplo, como o BugCrowd, né? Então, o BugCrowd é um site especializado nesse tipo de coisa. E aí lá, e aí agora eu vou falar o que que é bug bounty e o que que não é, né? Então lá você entra, você se cadastra e aí tem esses anúnciozinhos lá.
E aí, quando você clica em um desses anúncios, ele fala mais ou menos a média que ele vai pagar por bug, né? Que você encontrar, que tipo de bug, né? Que é, e até onde você pode explorar. E aí ele faz meio que um contrato, é bem interessante. Depois vocês podem entrar no site lá e ver, tá? Então você pode fazer, eles fazem meio que um contrato. O que que você pode, o que que você não pode, né? Então ele fala assim, ó, barra de mim você não o site barra de mim você não encosta. Se você encostar, você pode ter problemas legais em relação a isso, tá? Então ele determina muito bem determinado o que que você pode fazer e o que que você não pode fazer. E a partir do momento que você vai lá e vasculha as vulnerabilidades e reporta, e aí você tem, você está se candidatando a ganhar ou não, né, a ser pago ou não por aquele report, tá? Não necessariamente se você reportar você vai ganhar dinheiro, porque tem uma questão de competição, talvez você não foi a primeira pessoa a reportar, talvez outras pessoas reportaram antes, tá? E isso fica a cargo da empresa, tá? Então é um jogo meio assim, né? Então a empresa quer que você vá lá e vasculhe e reporta, e aí eles vão lá e vão dando a grana à medida do que eles acharem que é importante ou não. Se é justo ou não é outra discussão, né? Existem essas discussões, se é justo, né? Tem empresa que coloca ali e nunca paga, né? Então existem essas discussões no meio, vocês vão entrar, vocês vão ver, vocês vão fazer parte dessas comunidades, eu espero, né? Então vocês vão ver que tem algumas discussões nesse sentido, mas é bem interessante de qualquer forma, porque vocês estão aprendendo, vocês estão tendo sei lá, vocês estão tendo a autorização para fazer a exploração de vulnerabilidades ali num sistema real, tal. Então é uma oportunidade de aprendizado. Você pode ali, aqui, ganhar um dinheirinho aqui e ali, né? Então a ideia é mais ou menos essa, tá? Isso, Oi, pode pode me falar, ouvir, tranquilo? tranquilo. Eu surgiu uma plataforma brasileira de bug bounty, que é a Hunter Space, eu falei. Não, não. Pois é, ela tá aí no caminho aí, ela é muito boa também, semelhante à Bug Cloud, a HackerRun, né? Só que ela é especificamente brasileira. Ah, legal. Justamente porque as empresas brasileiras, por causa da LGPD e com medo também, né? Porque a Isso, infraestrutura brasileira é muito precária, exato. eles têm medo de entrar na HackerRun ou na Bug Cloud, onde não tem essa. Não consegue se identificar os hackers muito bem, né? Porque tem como você fazer anônimo. Sim. Aí essa iniciativa aí tá crescendo aí no Brasil aí por causa da Hunters Pay. Perfeito, legal, massa, eu não sabia. Então, eu não sei se todo mundo ouviu, né? Mas o colega falou de uma plataforma de bug bounty nacional, né? Enfim, então isso é bastante interessante por vários motivos, né? Mostra um pouco a mudança de mentalidade das empresas, né? A gente estava falando aqui no começo, né? Que aqui a gente ainda tem que explicar muito os benefícios, né? Dos bug bounties, dos programas de bug bounties para as próprias empresas, né? Ou para os testes de invasão, né? E tudo mais. Então, isso é bastante interessante e bastante necessário. Aqui eu coloquei também outra plataforma, né? Depois até entrar em contato com um colega para ver, né? Qual que é essa plataforma. Depois a gente pode olhar, se cadastrar, ver como é que é, talvez brincar ali também. Pode ser interessante, tá? Aqui eu coloquei outro exemplo, né? Do Yes We Hack, né? Então, funciona mais ou menos da mesma forma, né? Então, as empresas vão lá, se cadastram, define o que que você pode fazer, o que que você não pode fazer e define mais ou menos um range de preço que eles vão pagar pelo report que você fizer. Fechou? Então é mais ou menos isso, né? Bom, além dessas oportunidades todas, agora eu vou entrar aqui nos grupos, né, de segurança ofensiva das universidades, né? Então, eu estou vindo da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e lá a gente criou o grupo UFSC AppSec, né? Foi uma iniciativa muito legal. Então, aqui é uma logo nosso, né? Uma logo que eu achei bem interessante. E, e aqui tem a galera, né? A gente participou de eventos de cibersegurança e tudo mais. E eu coloquei aqui outras fotos, né, da gente treinando, né, da gente estudando. Então, eu vou falar mais ou menos como que funcionava o grupo, né, e aí eu vou trazer uma proposta, né, de como a gente pode fazer o nosso grupo aqui funcionar. Obviamente, a gente tem que observar, né, as diferenças, né, entre as instituições, entre os perfis dos estudantes, etc., né. Então, lá na UFSC, a gente tinha o UFSC OffSec, a gente tinha esse laboratório daqui, dessa foto maior, onde a gente fazia o treinamento nosso, né? Então, dentro desse laboratório, a gente tinha muita liberdade de poder instalar o que a gente quisesse dentro dos computadores, a gente fazia a gerência da rede e tudo mais. Então, a gente tinha muita liberdade nesse sentido. Tinha muitos problemas também, tá? A gente enfrentou muitos problemas até a gente achar essa salinha aí. Então, a gente demorou mais de um semestre para poder ter um lugarzinho nosso, para a gente poder brincar ali, né? Até hoje eles funcionam, eu estou ainda encabeçando esse projeto lá, eu vou ficar lá até o final do ano.
porque a gente tem bolsistas e tudo mais, né? E nenhum outro professor quis pegar para conduzir o projeto, né? Então eu acabo ainda tendo reuniões semanais. Quem quiser, inclusive, participar das reuniões do UFSCOFSEC online, né? Estejam convidados aí. A gente está fazendo muitos CTFs. Obviamente, eu não sei como está o nível de vocês, né? Não sei se alguém aí do online também ou aqui presencial já brincam, né? Dos CTFs e tudo mais. Mas eles já têm brincado bastante, né? Então eles já estão talvez um nível um pouco maior do que as pessoas que nunca pegaram para brincar nisso, né? Mas enfim, e aí como que funciona? A ideia funciona assim. Segurança ofensiva, eu vou falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Mas para você entrar na área de segurança ofensiva é muito difícil, né? Tanto é que você não vê muita coisa a nível de graduação, você vê mais coisas a nível de pós-graduação, né? Mas por que isso? Porque a gente precisa de uma base muito sólida da computação no geral para poder atuar dentro de segurança ofensiva, tá? Então, quando a gente vai hackear um sistema, a gente vai fazer aqui ao vivo para vocês verem, vocês vão entender que você precisa saber de sistemas operacionais, você precisa saber de redes de computadores, você precisa saber de desenvolvimento web, você precisa saber de algumas linguagens de programação, você precisa saber de um monte de coisa. Então, se você pegar, por exemplo, um aluno que é calouro, é muito difícil essa pessoa já entrar para poder fazer alguma coisa nos CTFs, tá? E aí a nossa ideia era o quê? A nossa ideia é ser o máximo de inclusivo possível e pegar a galera que está entrando na universidade naquele momento, né? Então a galera entrou, não está perdido, né? Primeira semana, semana dos calouros lá, e aí a gente convida eles para fazer parte. Então como que a gente vai pegar essa pessoa que não tem o mínimo de conceitos, né? Nunca viu muita coisa, né, da área de computação, poder participar de uma competição de CTF. Como que a gente faz isso? Então, a nossa metodologia, ela parte muito do CTF. Ela é CTF-centric, né? Que eu gosto de falar assim. Que é o quê? Ela é centrada no CTF. Como que a gente faz isso? Como que é isso? A gente seleciona um desafio de CTF, tá? Então, ele tem esse desafio. E aí, o que que acontece? Um aluno resolve esse desafio. Um aluno mais avançado, então eu resolvo. A gente pode procurar respostas na internet, porque muitos desafios já têm respostas na internet. E aí a gente vê como que resolve esse desafio e eu, junto com alguns alunos, a gente quebra em tópicos quais são os conceitos que a pessoa precisa saber para que ela consiga vencer o desafio, tá? E aí a gente dá esses conceitos para os próprios alunos do grupo e aí eles vão dando aula. Então aqui você pode ver que são os alunos que estão dando aula. Então o aluno vai falar, agora a gente vai falar sobre a ferramenta do Nmap. Então, fulano de tal, você vai falar sobre o Nmap. Então, essa pessoa vai lá, cria uma apresentação e apresenta, né? Então, vai falar sobre o Nmap. Obviamente, vai depender do nível ali, né? Então, ele pode falar do Nmap de uma perspectiva bastante inicial, pode falar do Nmap de uma perspectiva um pouco mais aprofundada, e assim sucessivamente, tá? Mas aí a gente trata o conteúdo a nível do desafio, tá? Então, no desafio, que é o desafio que a gente vai resolver hoje, a gente vai precisar saber sobre o Nmap. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Nmap para vocês. A gente vai precisar saber sobre o GoBuster. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o GoBuster para vocês. A gente vai precisar mexer com o Netcat. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Netcat para vocês, e assim sucessivamente, tá? Então, aí depois que a gente aprende dentro dessas aulas, as pessoas que viram as aulas, elas teoricamente. Nossa, isso aqui também é esquisito. Mas teoricamente, essas pessoas vão estar aptas a vencer o desafio. E aí, como que funciona? Aí a gente faz essas aulas durante o mês, e aí no final do mês, ou no começo do próximo, né, vai depender de como é o calendário, a gente faz um CTF. Então a gente junta todo mundo no laboratório, a gente passa, ó, o desafio é esse, e o pau quebra. E aí é cada um por si tentando resolver o desafio. Ah, mas eu estou em dúvida, eu não lembro mais ou menos como é que é tal coisa. Aí você pede ajuda, a pessoa que resolveu o desafio vai estar lá na sala, as outras pessoas que já resolveram antes podem ajudar, e eu vou lá auxiliando também. Ah, qual que é o parâmetro assim? E aí a gente vai crescendo desafio a desafio, né? Então a gente pegou um grupo que não tinha experiência nenhuma, com exceção de um aluno, que era o Derek, e que ele me ajudou muito na formatação do grupo, etc. E hoje, isso foi no semestre passado, foi 2024 2 que a gente começou o grupo. Então, agora, em 2025 o pessoal já fez todos os desafios do Easy, modo Easy, do Try Hack Me, e hoje eles já estão pegando desafios Medium e assim vai. Então, em um semestre, só para vocês entenderem, um semestre, mais ou menos um semestre e pouquinho, já deu para começar a brincar bacana, tá? Então, é isso que eu espero aqui, montar um ambiente mais ou menos parecido
com esse que a gente montou lá em Santa Catarina aqui com vocês, tá? Ah, uma possibilidade interessante seria fazer competições de Catch the Flag, etc., inter-instituições, né? Então lá tem o grupo, então a gente tem um grupo aqui, a gente pode pensar em desafios para a galera daqui tentar competir com a galera de lá e vice-versa. Tá? Então esse tipo de coisa pode acontecer e vai ser muito legal se a gente conseguir montar esse tipo de coisa, tá? Então aqui eu apresento para vocês um projeto, né, de grupo, né, de ONB OffSec, né? E aí a gente tem a participação do professor Marota, né, a minha participação, tem também o professor Gondim, né, que também acho que deve participar, e do professor Marcos Caetano, né, que tá com a gente também, tá? Então a gente está juntando aí para tentar formatar esse projeto, né, e tentar formatar isso aí. Então a ideia que eu estou trazendo para vocês é uma ideia muito parecida com o que a gente fez no UFSC OffSec e a gente traz para o UNB OffSec. Esse é o nome meio que eu coloquei lá, né? O pessoal gostou e tudo mais, mas a gente pode ser mais criativo do que isso e bolar outro nome completamente diferente, que tenha mais a identidade de vocês. Então fiquem livres aí para pensar em logo e coisas do tipo, tá? Então, qual que é a ideia? De novo, né? Eu queria frisar muito isso, que isso é muito importante, tá? É muito difícil entrar nessa área sozinho, né? Então você vê muita gente falar, a pessoa ali é hacker, sabe das coisas e tal. Quem que normalmente é? É aquela pessoa que é muito interessada naquele assunto e fica sozinho ali tentando aprender, sabe? A gente não quer isso, a gente quer um ambiente de inclusão, um ambiente de acolhimento, tá? Então a gente quer que calouros façam parte desse projeto. Então a gente quer pegar as pessoas assim, ah, eu não sei nada de nada, eu só sei ligar o computador. Beleza, então vamos treinar, vamos trabalhar aí para poder evoluir dentro dessa área, tá? Então a ideia é essa, tá? E aí eu pensei mais ou menos, né, com base no que a gente faz lá. Então, reuniões semanais, eu acho isso muito importante, tá? E o pessoal que está online, né, a gente até falou isso na outra reunião, né? Que eu acho que é muito importante a gente fazer essas reuniões presenciais, tá? Porque é muito difícil, e a gente já tentou fazer esse ambiente híbrido lá na UFSC, tá? E é muito difícil, porque o que acontece? O pessoal que está no online, eles ficam no online ali, caladinho, você não sabe se a pessoa está tentando, se não está, se ela. Você não sabe nada, a pessoa não conversa, você pergunta, e aí, tá dando certo? A pessoa, não, tá dando certo. E às vezes ela não tá dando. Aí como é que você vai sentar ali e ajudar ela, né? Porque muitas vezes, né, esses problemas é assim, pô, você é esse parâmetrozinho aqui, ou talvez, sei lá, talvez tenha dificuldade. Uma dificuldade que o pessoal teve, a gente vai tentar fazer esse desafio também. Vamos ver se vocês vão ter essa mesma dificuldade. Mas uma dificuldade que, nos desafios que a gente estava fazendo, foi rodar um exploit, tá? Então, para quem não sabe, um exploit é um programa que explora uma vulnerabilidade, por isso que a gente chama de exploit. Então, existe uma vulnerabilidade conhecida e alguém vai lá e escreve um programa que faz a exploração dessa vulnerabilidade para você. Então, no caso, esse exploit fazia o quê? Ele explorava uma SQL injection de um banco de dados e extraía algumas informações, por exemplo, senha e usuário, tá? E aí tinha um exploit, estava tudo certo, o pessoal identificou que a vulnerabilidade, fez o download do exploit, tranquilo, estava o exploit era escrito em Python, facinho de ler, facinho de entender, facinho de rodar, e a galera não rodava. E aí a gente foi ver por quê? Porque o exploit ele era antigo, ele foi escrito em Python 2, então a galera não tinha muita noção, né, Python 2, Python 3, etc., não conseguia rodar. E aí tinha algumas dependências, né, de biblioteca, né, eu acho que era o Xcolor, enfim, não vou lembrar agora a biblioteca de dependência, né? Depois a gente vai fazer esse desafio, vamos ver como é que vocês vão fazer. E aí eles tiveram muita dificuldade. E aí, como que eu. Porque existem várias formas de você resolver isso, né? E aí o que que eu fazia? Eu sentava com o aluno e falava: olha, qual que é o problema? E é ler mesmo, né? Você lê o erro lá e vê, olha aqui, talvez você pensou em instalar isso aqui, e assim, aí é muito mais fácil essa interação, né, presencialmente. Pelo menos eu acho que é muito mais fácil, a gente consegue resolver muitos problemas, muitas dúvidas das pessoas, elas estando presencialmente. Cria também um sentimento competitivo também, né? Você vê esse, pô, o cara ele tá dando certo aqui não tá. Pô, então vamos, sabe? Então tem essa atmosfera presencial que é muito importante a gente ter, a gente fomentar. Eu acho isso extremamente importante, tá? Ah, mas não deu para ir. Tudo bem, né? Ah, não dá para eu ir nesse horário, porque esse horário, nesse semestre, eu tenho aula. Beleza, vai seguindo em casa, vai seguindo online, a gente grava, coloca as aulas no YouTube, né? Então, depois eu vou passar para vocês, eu tenho um canal do YouTube que tem algumas aulas do UFSC OffSec,
A gente pode fazer alguma coisa parecida com o NB, né? Obviamente, a gente pode criar no nosso canal do YouTube e colocar as informações lá, etc. Tá? Então é isso, a ideia é essa, né? Então, cada mês focar em um conjunto de técnicas e ferramentas, né? Todo mês vai ter um CTF para vocês brincarem. E isso é muito, eu vejo a galera aí, né, da programação, né, da maratona, né? É muito parecido, tá? Tem uma galera que começa a viciar na coisa, né? E aí fica fazendo isso à noite, final de semana. E aí, quando essa pessoa chega, tipo assim, já está muito mais à frente do que eu, inclusive, né? Aí eu nem consigo ajudar direito, já está fazendo uns CTFs muito avançados, aí vai, sabe? Então rola muito isso, a galera vicia nesse tipo de coisa, tá? E aí é muito legal que dá para botar essa galera. Ah, isso é bom, isso é bom, isso é bom. É, isso é muito bom, isso é muito bom. Ter alunos que viciam tanto, que fazem tanto, que desenvolvem tanto, que acaba passando, né? Conhece muito mais ferramentas, conhece muito mais, muitas formas de fazer, né? Os bypasses, etc. Enfim. Então, isso aí acontece bastante, tá? Tem uma galera aí que é bem, que pega pesado, é bem legal. E aí vai para fazer certificações, e aí segue a vida, né? E aí é legal também essas pessoas ajudarem a gente a montar o quê? Novos desafios, né? Então isso é muito importante. A gente não só fazer os desafios, mas criar os desafios que outras pessoas vão fazer. Então isso é muito importante, ajuda a fomentar bastante a área, tá? Beleza? E aí a gente olha também o quê? A gente quer, de novo, né, um grupo inclusivo, a gente está querendo acolhedor, né? Então a gente pensa também, eu estou com uma dificuldade de tal coisa, eu não vi redes, eu não peguei redes, então eu estou com muita dificuldade de entender como que o Netcat funciona, essas coisas assim. Bom, então a gente vai montar um plano individual, né, para tentar fortalecer pontos individuais. Isso aqui é interessante também. Peraí, tem alguém que entrou aqui. Peraí, rapidinho. Mas isso aqui é muito importante, que outra coisa que eu queria falar era em relação às disciplinas, né? Então, muitas vezes a gente faz as disciplinas, a gente fala, pô, mas para que que eu estou aprendendo tal coisa? Né? Então, a segurança ofensiva é interessante porque a gente acaba pensando assim, alguns conceitos que ficam soltos na teoria, a gente pode usar eles para implementar alguns ataques, tá? Putz, então, tem mais gente entrando. Nossa, tem muita gente, que legal. Não esperava. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos continuar aqui. Tá? Então é bem interessante esse sentido também, né? Por exemplo, a pessoa que é caloura, né? Ou que não viu aquela disciplina, né? Ela vê o conceito dentro da segurança ofensiva, quando ela chega na disciplina, ela já está familiarizada com o que é aquilo, então ela já consegue desenvolver muito mais, né? Então ela já consegue ver mais sentido dentro do curso, muitas vezes, né? O que acaba acontecendo também com o pessoal da maratona da programação, né? Então, o pessoal já começa a ver algumas coisas mais avançadas do que foram ditas no curso, né? Quando chega lá, a coisa já faz mais sentido, você sabe onde aplicar, etc, etc, né? Então é por aí, é essa pegada que eu quero. Então, eu quero trazer muito dessa cultura que vocês já têm da maratona para dentro da nossa competição de Catch the Flag. Fechou? Tá, então vamos falar mais sobre o Catch the Flag, né? Então, o Catch the Flag é uma competição prática, né? Para a gente usar as técnicas de segurança ofensiva, tá? Então, quem que é o público-alvo, né? Normalmente é estudantes, né? Normalmente, profissionais e entusiastas da área. Então, não, principalmente alguns CTFs que estão abertos ali, não necessariamente são só para estudantes, tá? Então, a gente tem uma gama de pessoas ali que estão querendo fazer e fomentar a área, etc, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, é um desafio, né, que você vai ter que explorar algum ou vários aspectos de segurança para pegar bandeiras. Por isso que chama Catch the Flag, é o famoso pega-bandeira, tá? E o que que são essas bandeiras? São códigos, né? Quando eu falo código para a galera da computação, eles vão pensar em programação, né? Então, não é o código de programação. O código que eu falo é uma combinação aleatória de números e letras, né? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer o quê? Eu vou te dar um IP, você tem que entrar nessa máquina e procurar essa flag, essa bandeira, que na verdade vai vir, é um arquivo TXT que tem um conjunto de números ali aleatórios. É basicamente isso. E aí você vai ter que fazer isso a nível de usuário comum e a nível de usuário root, né? Então você vai ter que entrar dentro da máquina como um usuário comum e depois que você entrar como usuário comum, você vai ter que escalar privilégio, tá?
Então, geralmente é assim. Existem normalmente três tipos de Catch the Flag, né? Então, tem o Jeopardy Style, que é muito comum, e a gente vai falar mais sobre ele no próximo slide. Tem o Attack Defense, que é exatamente isso que vocês entendem, né? De ataque e defesa. Então, funciona basicamente assim, né? Então, a gente divide aqui dois times, né? Duas equipes. O online e o presencial, por exemplo. Então, o que que a gente faz? A gente dá uma máquina virtual para o online e dá uma máquina virtual para o pessoal aqui do presencial. E aí, o que que vocês vão fazer? O pessoal do online vai tentar atacar a máquina de vocês, vocês vão tentar atacar a máquina do online e vocês têm que se proteger também. Então, vocês vão ter que dividir a turma em grupos, né? À medida que você pega, eu sou da parte da defesa, então eu tenho que ver aqui o que que o pessoal entendeu? Então, você tem que colocar um monte de coisas de defesa para atrapalhar o pessoal que está atacando. Enquanto que dentro da sua turma aqui, por exemplo, presencial, tem gente atacando o pessoal do online. Tá? Então a ideia é essa: a ideia é você pegar o máximo de flags da máquina do inimigo, né? E bloquear o máximo de ataques do seu inimigo, né? Então ficou claro a ideia, né? E é bem legal, bem interessante esse tipo de competição, tá? E tem o Pentest Base, né? Pentest Base são os desafios que normalmente a gente encontra nos sites, por exemplo, como o TryHack Me, o Hack the Box. É o que a gente vai fazer hoje. Ele é bem Pentest Based, tá? Bom, e o Jeopardy Style, ele normalmente ele acontece como? Ele acontece por grupos, né, de assuntos, né? Então vai ter, por exemplo, e é bem interessante isso, né? Você vê lá, né, o CTF, ele é sobre engenharia reversa. Tá, então você entra lá, então muito provavelmente o desafio vai envolver engenharia reversa. Ou então criptografia, ou então web hacking. E aí, fazendo um paralelo com o pessoal da maratona, né? Então, sei lá, tem alguém que se especializa muito na parte de matemática, outros, sei lá, vai estudar essas técnicas de algoritmo, backtracking, programação dinâmica, etc. Então, dá para você se especializar dentro da questão da competição, né? Então, dá para você falar, eu quero cair para cima de criptografia. Eu quero fazer engenharia reversa, né? Web hacking, enfim. Então, existem várias sub-áreas ali que dá para você especializar e tentar, né, ganhar mais know-how ali e aí contribuir com essa equipe dentro dessa vertente, tá? Aí os Jeopardy Styles, eles são bem focados nessas subseções, né? E aí serve também como base de treinamento, né? Então, vamos treinar agora criptografia. Né? Então vamos fazer. Tem inclusive um challenge muito legal que a gente pode fazer também, ainda esse semestre, que é para fazer quebra de hash. Né? Então tem o hash cracking. E aí aí tem um monte de hash que você tem que quebrar. Então é bem interessante. E aí você aprende como que funciona as ferramentas para fazer quebra de hashing, etc. Então, enfim, então funciona basicamente assim, tá? Beleza. Aqui eu vou colocar algumas ilustrações de alguns catch the flags que aconteceu, né? E que pode ser bastante interessante para mostrar para vocês que também dá para ganhar dinheiro em relação a isso, né? Então, no ano passado, né, teve o SBSEG, né? Então, o SBSEG é o Simpósio Brasileiro de Cibersegurança. E lá no Simpósio Brasileiro de Cibersegurança do ano passado, eles organizaram um CTF gigantesco, que foi muito, muito, muito legal. Infelizmente, eu não estava lá, né? Foi lá no ITA. Eu não consegui participar. E aí eles trouxeram essa premiação, né? Então, o primeiro lugar ganhou R$ 3.000, o segundo lugar ganhou R$ 2.000, o terceiro lugar ganhou R$ 1.000, né? E assim sucessivamente, tá? Então, é muito legal, né? Então, dentro do Simpósio Brasileiro de Cibersegurança, aconteceu. Esse ano eles não anunciaram um CTF até então, até onde eu sei. Depois a gente pode ver se eles anunciam ou não, tal. E é uma oportunidade de poder brincar com CTFs, etc., visitando essas conferências. Então, a gente submete alguns artigos ali, já vai apresentar o trabalho mesmo, tá lá de bobeira, aproveita e participa de um Catch the Flag, né? Então, isso pode ser interessante também. Bom, como eu falei, a gente vai falar sobre várias dessas plataformas, tá? Então, quem nunca ouviu falar sobre isso, pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre várias dessas plataformas, né? Então, aqui eu estou trazendo o Hack the Box, né? Então, o Hack the Box, de vez em quando, ele solta esses Catch the Flags, assim, temáticos, né? Então, ano passado, na época do Halloween, eles fizeram o Hack the Boo, que foi um CTF Challenge do Halloween, né? E bem legal, né? E aí dá para fazer de grupos também, tem níveis e tudo mais. Teve um pessoal da UFSC que fez o Hack the Bull, se eu não me engano, e eles montaram um grupo no Discord e aí eles pegaram o desafio e foram fazendo.
E aí, enquanto um via alguma coisa, sei lá, um está fazendo um ataque de numeração, aí o outro está fazendo, sei lá, um ataque tentando quebrar uma hash. E aí eles vão dividindo e vão conversando no Discord, então dá para fazer umas coisas bem interessantes assim. Lá na UFSC, a gente tinha um cara, tinha porque ele se formou, né? Não, né? Ele ainda tá vivo. Só um descanso. Mas a gente tinha ele lá na UFSC, agora ele não está mais na UFSC. E hoje em dia ele trabalha na Canonical, né, que é a empresa que faz o Ubuntu e tudo mais. E ele é muito bom nessa parte de segurança ofensiva. E ele ganhou, inclusive, um prêmio do Catch the Flag que eles fizeram lá na Canonical e tudo mais. Foi bem interessante. Depois eu posso tentar. Ele é bem engajado assim, com a comunidade lá da UFSC. Então ele fazia um projeto que eles chamam de Jantar dos Filósofos, onde eles apresentam temas da computação, assim, e ele sempre apresentava temas sobre segurança ofensiva e tudo mais. Ele é um cara bem bacana, ele pode ajudar a gente bastante em formatar o conteúdo que a gente quer ver, como que a gente monta os CTFs internos, né? Qual tipo de ferramenta que a gente pode usar. Enfim, então a gente vai conhecendo várias pessoas assim que podem agregar e ajudar bastante a gente, né? E é isso. Bom, aqui eu tinha colocado um gatinho mexendo na patinha assim, como eu transformei em PDF. Né? Então, agora chegou a parte da demonstração, tá? Como que a gente vai fazer? Bom, como eu falei para vocês, a gente não pode usar aqui a nossa rede, né? A EduROM. Eu acho que eu estou conectado na EduROM. Nossa, não aguentei. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou mudar para conectar no meu telefone aqui. Eu não sei se o pessoal lá do Meet, se o Meet vai cair ou não. Vamos ver. Será que caiu? Será que não caiu? Alguém dá um salve aí do Meet. Tá rolando? Tá rolando, beleza. Tudo certo. Beleza. Fechou. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora um desafiozinho na prática para vocês entenderem como que funcionam as coisas, né? A gente está entrando aqui na plataforma TryHackMe, né? É uma das plataformas que a gente vai usar. A gente lá na UFSC, a gente usa muito o TryHackMe, mas como eu falei para vocês, tem outras, né? Tem o Hack the Box, tem o Hack My VM, né? Tem várias outras que a gente pode, inclusive, mapear e tudo mais. Tá, então como que funciona o TryHackMe? Depois vocês podem até brincar, inclusive vocês podem testar, né, o que a gente está fazendo aqui na casa de vocês na prática, tá? Que eu acho que pode ser bastante interessante. Bom, você vai ter que criar uma conta lá no TryHackMe, tá? Então vocês criam, é de graça, não tem problema nenhum. Obviamente você pode pagar, e aí se você pagar, você vai ter acesso a mais coisas, mais desafios e tudo mais, né? E beleza, então essa é a tela que vocês vão ver quando vocês entrarem lá no TryHackMe, beleza? O desafio que a gente vai fazer aqui é o desafio que a gente chama de Root Me. Deixa eu só. Tá. É o Root Me, ou seja, né, ganhe root, né, admin, né, privilégio alto ali na minha máquina. Tá, então o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui, ó, Root Me, a gente seleciona o Root Me, tá? Beleza. Então, esse aqui é o Rootme. Para a gente brincar, a gente vai precisar de entrar na VPN do TryHackMe, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos, quando a gente entra na VPN, é como se a gente estivesse na mesma rede local, tá? Então, a gente consegue acessar os computadores que estão ali e os computadores conseguem acessar o nosso, tá? Então, a gente é como se a gente estivesse na mesma rede local, tá? Faz sentido isso que eu estou falando? Beleza. Então, para a gente acessar, deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver, né, o meu... Dá para ler certinho? Quer que aumenta... Bom, vou entrar aqui. É, deixa eu ver aqui. UNB, tá. Try hack. Tá, então aqui eu coloquei essa pastazinha aqui, aí já tem o arquivozinho da VPN. Lá é muito fácil de você saber como que você faz, é só basicamente você vai vir aqui, ó, você coloca Access Machine, e aí você vai e aqui, ó, You're disconnected, né? Aí você vai e escolhe, né, como que faz, etc.
e aí você vai aprendendo ali como que faz, né? Mas basicamente você faz o download desse arquivo da VPN, você vai precisar desinstalar um programa, né? Ah, eu aconselho todo mundo usar o Kali Linux, tá? Porque o Kali Linux é uma versão, uma distribuição do Linux que tem todas as ferramentas de teste de invasão que você precisa, basicamente. Isso que não tiver, você pode instalar. Então, ele é um Linux próprio para ir para esse tipo de coisa, tá? Eu tenho o Kali na minha máquina virtual, só que está muito lento. Então, o que eu acabei fazendo? Eu acabei instalando essas ferramentas que eu preciso na minha própria máquina aqui para brincar, tá? Então, aqui você faz, para entrar aqui, você faz o OpenVPN, né? E a gente entra na própria rede, tá? Uma coisa importante a se falar quando a gente entra aqui na rede não use a do para fazer isso, tá? Faz lá na casa de vocês, testa na casa de vocês. Depois a gente vai ver um laboratório, a gente vai pensar como que a gente vai fazer a estrutura de rede aqui, para a gente poder conversar com STI, como é que é aquilo? O STI, para ver se a gente consegue alguma coisa, né, etc. Então, depois a gente vai ver como que a gente vai fazer, né, na UNB. Né? Se você tiver na UNB, use a rede do seu celular, igual eu estou fazendo, né? E, então, não use nenhuma rede da UNB para fazer esse tipo de coisa, tá? Muito provavelmente, primeiro, que vocês não vão conseguir, porque tem bloqueios ali de firewall, né, que não deixa você entrar na VPN do TryHackMe, mas porque também você vai acabar fazendo coisa. A gente vai fazer alguns ataques aqui que vai meio que gerar sobrecarga de rede, né? A gente vai fazer alguns ataques de enumeração, a gente vai fazer um debuster e tudo mais que pode, né, que não pode ser interessante, tá? Bom, aí aqui o que que você vai fazer? Você está aqui no RootMe, o que que você vai fazer? Você vai startar uma máquina. Então, você subiu uma máquina. Então, eu estou conectado agora na rede deles, porque eu conectei na VPN e eu startei a máquina. Uma vez que eu startei a máquina, agora eu espero, desculpa, eu espero que ele me dá um IP. E é só isso que ele vai me dar. Ele vai me dar um IP, e aí agora, dado esse IP, eu vou ter que invadir essa máquina, né, conseguir acesso a essa máquina de alguma forma. E dentro, depois que eu invadir, tiver acesso a essa máquina, eu vou precisar achar a bandeira, né? A flag. E aí, além da flag de usuário normal, a gente tem que também pegar uma flag de usuário root. Então, a gente vai ter que invadir a máquina, ter acesso a essa máquina de alguma forma e escalar privilégio, tá? Então, a gente vai fazer tudo isso ao vivo. Que Deus nos tenha. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque tudo que você faz ao vivo, normalmente, dá errado. Mas vamos lá. Então, ele ainda está gerando o endereço IP para a gente ali, né? Então, a gente aguarda, tá? E aqui, ó, ele te dá um tempo, ó. Então, aqui, esse tempo aqui, ele te dá uma hora normalmente, tá? Para você fazer o desafio. Ah, eu preciso de mais hora. Então, você vem aqui e adiciona mais horas, tá? Então, não tem problema nenhum. Bom, então a gente pegou aqui o nosso IP, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente pega um endereço IP, né, é o quê? É pingar ele para ver se a gente tem acesso a ele, né? Então vamos lá, vamos pingar ele para ver se realmente funcionou. Bom, então está respondendo. Beleza, então pelo menos eu estou aqui na rede e eu consigo enviar pacotes ali, né? Eu consigo pingar esse endereço IP. Então, beleza. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa que a gente faz é buscar informações, o máximo de informações que a gente consegue, tá? Quem é acostumado com CTF já sabe que a gente vai lançar um Nmap aqui agora, tá? Então, o que é o Nmap? O Nmap é uma ferramenta de enumeração que a gente usa para saber o que está acontecendo lá naquela máquina, tá? Então, o que é o Nmap? O Nmap é o seguinte, imagina ali um programa, esse programa ele vai fazer um monte de requisição nesse IP. Então, ele vai mandar um monte de requisição, ele vai fazer TCP, UDP, ele vai tentar várias portas diferentes. Para quê? Porque ele quer saber o que está rodando ali, que tipo de serviço eu tenho naquela máquina, tá? Então, eu quero saber o que serviço ele tem. Então, vamos lá? Então, o Nmap é facinho, né? É Nmap. E aí, o que a gente faz? A gente vai colocar um argumento aqui que eu não vou explicar agora, mas eu vou explicar agora. E o IP, tá? E aí a gente aperta Enter. Beleza, então deixa ele trabalhar ali. Né? E aí, por isso que eu falo, não use o eduROM, porque o que ele vai fazer? Ele está jogando um monte, ele está fazendo um monte de requisição. Um monte de requisição para um monte de porta. Então, o que esse T4 ele vai fazer para a gente? Existem outros argumentos ali que você pode colocar, que pode deixar melhor, né, essa busca e tudo mais.
Mas basicamente o T ele vai de 1 a 4, de 1 a 5, se eu não me engano, e é o nível de stealthiness que você quer, né? Então, por exemplo, quando você está mandando um monte de requisição para um servidor, muito rápido, então o que que acontece? Se tiver um administrador que falar, o que é isso, né? Vou bloquear essa máquina maliciosa, que provavelmente ela está querendo fazer alguma coisa maliciosa aqui, né? Então, se você coloca T1, o que que ele faz? Ele vai fazer a interação com a máquina, né? Ele vai fazer essa interação com a minha máquina-alvo, mas de uma forma bem devagarzinha. Ele manda uma requisição, espera. Então ele vai tentar se passar desapercebido. Continua. O menos 7 seria equivalente a Não, é porque aí tem ST, SC, tem várias outras coisas, né? Não, é porque tem um que roda script, tem um que vai rodar outra. Tem que ver lá nos argumentos, depois a gente explora quais os argumentos como eles funcionam. Mas o Nmap com menos T4 é a mesma coisa se você rodar só o Nmap. Só o que ele faz é ir mais rápido, né? Então, quanto maior o número, mais ele vai mandar a requisição rápido, tá? E aí, quanto menor o número, mais lentinho ele faz. Então, por padrão, o Nmap ele interage nas 1000 primeiras portas, nas 1000 mais importantes portas, para ver se tem alguma coisa lá ou não, tá? E aí dá para fazer script para ele pegar a versão, né? Então aqui, ó, a gente não viu muita coisa, né? Dependendo do que você colocar ali, então você colocar um ST, por exemplo, um SC, você vai saber, além de que tem um HTTP rodando na porta 80, você vai saber que tipo de serviço que está ali. Se tem um Apache, qual que é a versão do Apache. Então esses argumentos ele acaba te dando mais informações, tá? Por enquanto eu usei o T4 porque ele é rápido, ele vai fazer um blast de requisições e é isso. Então, o que que a gente viu aqui? Bom, o que de informação que a gente viu? Pô, a gente achou nesse T, nessa máquina, ele está rodando um SSH, tá? E ele está rodando um servidor HTTP. Beleza, né? E agora, o que que a gente vai fazer? Bom, de novo, né? Isso aí vocês vão pegando, né? O mindset do atacante, né? Se você está num CTF, você não vai atacar o SSH, tá? Normalmente eles não colocam vulnerabilidade no SSH, tá? Então, normalmente, como funciona? Funciona assim, eu tenho um serviço web rodando, então, muito provavelmente, eu tenho que fazer alguma coisa nesse serviço web, tirar uma senha e um usuário de lá, e depois usar o SSH para conectar na máquina, né? E aí você pode usar o SSH para conectar na máquina, a partir daí, tá? Então vamos ver o que que a gente tem. Tá, então eu sei que está rodando aqui um servidor web, o que que eu vou fazer? Bom, vou jogar no meu browser, né? Vou vir aqui na malícia e fazer o quê? Chuchá-la aqui no meu browser, né? Joga aqui, aperta Enter. Vamos ver o que que rola. Opa, então tem alguma coisa ali mesmo, né? Beleza, rootme alguma coisa. Tá, ainda tem o can you root me? Olha aí. Então, uma das coisas que a gente faz, né, sempre a gente faz, bom, você tem uma página aqui, o que que você vai fazer? Você vai dar um spec aqui e ver de qual que é, né? Então, vamos olhar aqui o código da parada, né? Então, a gente abre aqui. ah, Bom, aí a gente começa a ver ali, tá meio pequenininho, né? Não sei se dá para ver, porque mudou o tamanho da fonte, etc. Mas beleza. Então aqui a gente pode olhar e. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Tá. Então, se a gente for olhar aqui, eu não sei se a gente vai ter muita coisa, né? Mas a ideia é a gente ter. Ó, então, o que que a gente vê aqui? A gente vê que tem um CSS aqui, ó. Tem um CSS barra home CSS. A gente tem um JS barra máquina de escrever, tal, tal, tal. Por que que a gente sempre olha código? Porque, e aí é uma coisa que eu não falei durante a palestra, mas é muito importante, né? Tem gente que fala assim, eu quero ser desenvolvedor, por que que eu vou participar de um grupo de segurança ofensiva? Você aprender a pensar como um atacante, né, te faz ser um melhor desenvolvedor, tá? Porque vira e mexe, você vê coisas, comentários em HTML. Vira e mexe. Então, não é incomum, tá? Você abrir, inspecionar um HTML e ter um usuário e uma senha ali, de bobeira, que pode ser um usuário e senha de um banco de dados, né? Mas, como as pessoas sempre usam o mesmo usuário e a mesma senha para várias coisas, ela pode também ter usado a mesma senha e usuário do banco de dados para o SSH, por exemplo, tá?
Então, você sempre dá uma olhada aqui. Aqui, o que que a gente viu? A gente viu que a gente tem um barra JS e um barra CSS, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse, esse IP, vamos dar uma olhada nisso aí, né? Então, barra CSS, vamos ver se a gente tem acesso. Ó, a gente tem acesso, né? Então, o que que isso aqui diz pra gente? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Então, isso me diz que eu consigo acessar algumas coisas ali, eu não tenho bloqueio nenhum, né? Então, isso aqui está interessante. Vamos lá, né? Vamos explorar. Vamos ver se a gente consegue achar aqui o JS, né? Bom, então, beleza, né? Então, a gente consegue aqui, né, acesso a esses diretórios, tá? Então, o que que a gente pode fazer a mais, né? Então, se a gente está pensando de forma maliciosa, vamos ver se tem um login.php. Bom, não tem, né? Então, mas essa é a parte que você vai fazendo as coisas que você, né, que você já viu, né, que pode dar certo, né? Então, não tem login PHP, etc. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Eu posso tentar lembrar de cabeça todas as estruturas de diretórios possíveis, né? Só que eu não vou lembrar disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ataque de enumeração que a gente chama de Go Buster, Dear Buster, né? A gente vai boostar o diretório, digamos assim. Como assim? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar na internet aqui com vocês, tá? Uma word list de diretórios. O que que é uma word list de diretórios? Então, a galera que faz ataques, elas já sabem mais ou menos como que funcionam as estruturas, né? Como que as pessoas organizam os diretórios, né? E elas colocam todas as possibilidades num arquivo de texto. E aí a gente pode usar esse arquivo de texto para tentar. Então, o que que o meu GoBuster vai fazer? Ele vai pegar cada um desses possíveis diretórios que estão nessa word list e vai tentar, vai mandar uma requisição HTTP para esse diretório e vai ver se ele existe ou não. E aí ele vai me dar todos que existem, né? Então, ao invés de eu tentar lembrar de cabeça, ele vai fazer um ataque de força bruta com esse word list para me dar todas essa estrutura, né? Então, vamos fazer basicamente isso. Então, primeiro vamos buscar esse word list, né? Então, word list, Kali, GitHub, beleza. Então, vamos lá. Quem usa o Kali não precisa procurar no Google, tá? Já vai estar dentro do próprio Kali ali, tá? Beleza, então aqui a gente achou alguma coisa, a gente vem aqui, ó, esse repositório é legal, tá? Então eu aconselho. A gente vai vir aqui, ó, Deerbuster, tá? E dentro do Deerbuster a gente vai pegar esse Medium aqui, tá? Ah, por que o Medium, né? Porque ele não é small e ele não é large, tá? Então se você pegar um small, pode ser que você não ache nada, tá? Se você pegar um large, talvez você demora muito, muito, muito tempo até esse trem rodar. Então, vamos ali no meio que a gente vê se vai dar bom ou não, tá? Então, aqui a gente faz o download. Vamos jogar lá para nossa pastinha, né? Então, tá aqui. Try hack me. Beleza. Então, a gente jogou lá na nossa pastinha, tá? Que é essa pastinha aqui, nossa. Tá, então ele está aqui, ó, na nossa pastinha. Beleza? Bom, agora a gente vai usar o GoBuster para fazer esse Deerbuster, né? Para a gente tentar todas as possibilidades de diretório que estão nessa word list. Então a gente faz o quê? Então, GoBuster. Então, vamos ver aqui se ele está rodando aqui. Beleza, então ele está rodando aqui mesmo. Tá. Então, aqui, ó, se a gente fizer o help, a gente consegue ver. A gente pode usar o GoBuster para fazer um ataque de diretórios, né? Então, a gente tem que colocar GoBuster dir, né? Vamos lá, ó. GoBuster dir. E se a gente pedir help aqui, ele vai dar um help. Então, ó, se a gente quiser uma URL, a gente usa o "-u". Se a gente quiser uma word list, a gente usa o "-w" aqui. Então, vamos fazer exatamente isso, né? Então, vamos lá. Então, GoBuster, dir, "-u". Aí, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente tem que colocar a URL da onde a gente está atacando, tá? Então, vou voltar aqui. Vou voltar para onde a gente está atacando. Que é esse caboclo aqui, ó. Então, a gente bota aqui, tá? Fechou? E a gente faz o quê? "-w" e a nossa word list, tá? E a gente manda bala. E aí ele vai tentando, tá? Então aqui ele está tentando ali as possibilidades que tem naquela lista. Ó, ele já achou alguma coisa, né? Vamos ver essa lista, como que ela tá? Vamos entrar aqui, vamos abrir ela só para ver o que que tem nela, né? Só para matar a curiosidade. Então, assim como tem essas listas de diretório, tem listas também de senha, tá?
Então, para quebrar hashing e tudo mais, a gente pode fazer um ataque de dicionário com essas word lists, tá? Então é literalmente isso, ó, literalmente palavras, né, que ele coloca ali, né? Então nessas word lists de senha, eles colocam as senhas mais usadas, tá? E muitas vezes tem senhas vazadas no Google que você consegue achar, e aí eles incorporam nessas listas também, tá? Então dá para ver, depois procura no Google para ver se a senha de vocês já foram vazadas, né? Então se você usar a mesma senha em vários lugares, pode ser que seu, com certeza já foram. Exatamente, isso o professor falou, mas com certeza, provavelmente a senha de vocês já foram vazadas. Então, se você usar a mesma senha há muito tempo e em vários lugares diferentes, é bom você mudar, tá? Pessoal, isso é tão comum. Nós tivemos um problemão. Se a gente esperar, vazou um XLS, que literalmente foi o nome do usuário, a senha de todo É, mundo. é. Isso é raro, mas acontece muito, frequentemente. Então, por isso que é bom sempre atualizar as senhas, não usar a mesma senha, aquelas coisas que todo mundo fala. Bom, então o que que a gente está vendo aqui? Ó? Ó, a gente já achou, ó, o CSS e o JS a gente já tinha achado, a gente viu que a gente tem acesso, mas a gente não encontrou nada muito interessante ali, tá? Vamos ver esse uploads para ver o que que rola. O que que é esse uploads, né? Então vamos lá. Então a gente coloca barra uploads. Bom, beleza, a gente tem acesso aí ao uploads. Será que, por chamar upload, será que não tem um lugar ali que eu consiga subir arquivo e esse arquivo vai parar aí, né? Então isso aí pode dar uma dica, né? Pode ser que a gente tenha que usar essa página aqui de uploads em algum momento, tá? Porque barra uploads, né? Muito provavelmente alguns sites você pode subir arquivos, né? Então talvez em algum momento ali, algum barra, alguma coisa nesse site dá para a gente usar para subir arquivos. Então, assim, isso aqui vocês vão pegando na prática, né? Ah, por que que você pensou nisso? Bom, por causa do nome sugestivo, né? E você vai pegando essas coisas na prática, tá? Beleza, vamos esperar. E aqui é isso, né? Então, por isso que quando eu falei lá dos CTFs, no Discord, online, etc. Então, enquanto um está fazendo isso, o outro está olhando, vasculhando, tentando outras coisas na mão, né? Tá tentando fazer um ataque no SSH. Enfim, né? Tem inúmeras coisas que dá para fazer simultaneamente, né? Então, dentro de uma equipe de CTF, se você estiver fazendo o ataque de forma coletiva, né? Dá para você pensar nessas outras coisas também, né? Então, enquanto um está fazendo um ataque assim, você pode estar fazendo um outro ataque, você pode estar pensando em outras coisas, etc. Tá? Bom, então aqui, vamos esperar. Bom, ele achou mais uma coisa, né? Vamos ver aqui, ó, o panel. Panel pode ser interessante. Vamos ver aqui, ó. Que é esse panel? Vou abrir mais um aqui, né? Vou colocar aqui e panel. Ah lá, ah lá. Bom, então aqui a gente consegue fazer o upload de alguma coisa, né? Muito provavelmente, se a gente fazer o upload, a gente provavelmente vai conseguir ver alguma coisa aqui. Vamos testar? Vamos ver se dá para fazer ou não? Então, o que a gente faz? Vamos deixar rodando para ver se talvez ele encontre mais alguma coisa interessante. Joga o quê? Não, vamos fazer mais tranquilo, né? Vamos aqui, ó. Vamos fazer sei lá, alguma coisa assim, né? Vamos ver aqui. Teste HTML. Então, eu criei esse teste contra HTML aqui naquela pasta. Vamos tentar chuchar ele lá, para ver se ele aparece lá ou não. Então, a gente seleciona ele aqui, chuchou lá, vamos ver. Ó, rolou. Vamos ver. Ah lá, ó, ele apareceu. Você vai clicar e vai. Agora, ou seja, a gente conseguiu jogar um arquivo lá e esse arquivo ele pode executar. Tudo bem, isso aqui é um HTML, né? Será? Será? Se pá, será se a gente consegue jogar aí um PHP? Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Então vamos ver aqui. Por isso que, né, para calor, às vezes é difícil, né? A pessoa nunca implementou PHP, não sabe, tal. Então a gente tem que, só para vocês entenderem que até um CTF bem básico exige conhecimento de muitas coisas, né? Então realmente não é uma coisa muito fácil. Então vamos lá, vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Então PHP info, que é o padrão, né? Que a gente vê se a gente consegue informações aqui do PHP. Vamos ver se vai rolar. Vamos fazer um teste.php. Então, tá lá.
Então a gente volta aqui, vamos selecionar teste PHP. Vamos lá. Upload. Não rolou. Ah lá. Então ele travou, então ele já sabe, ó, pode mandar uns HTML, mas não pode mandar um PHP. Será? Será? Vamos ver. Uma das coisas que é muito interessante, de novo, né, da perspectiva do programador, é o seguinte: se você é programador e você tem que pensar em todas as formas de bloquear, né, e se você fizer um if, né, if extensão.php, você barra, né? Vamos supor, você vai ter que pensar em várias, né? Vamos ver se você pensa em todas? Então, isso é importante também. Então, ao invés de ser, vamos mudar isso aqui, né? De PHP, vamos colocar PHP 5. Por que não? Será que vai dar? Isso aqui é o que a gente chama de bypass, tá? Então, a gente está tentando fazer um bypass, a gente está tentando burlar o mecanismo de segurança que o programador pensou aqui. Que o programador falou assim, ah, você não vai conseguir mandar um PHP ali. Então, vamos ver se a gente vai conseguir ou não. Então, a gente coloca, muda a extensão, ah lá. Aí vocês pensam, mas isso aí nunca vai estar na vida real. Nossa, isso aqui é muito comum. Aí a gente vem aqui, ó. Conseguiu um trabalho de professor, Isso, exatamente. mandava um PHP assim, você não Derrubava muda. Exatamente. você derrubava, você podia levar informação, não é só não. É. Bom, então aqui a gente conseguiu subir o código PHP. Será que ele vai executar, né? Então a gente pode clicar aqui e ver. Ah lá, executou. Então aqui, o que que aconteceu, né? A gente pegou um IP, a gente conseguiu ver que tinha um serviço web, a gente conseguiu entender, né, que tem como fazer o upload e ver o que que a gente está subindo lá, e a gente viu que dá para executar um PHP ali, né? Beleza. O que mais que dá para a gente fazer, né? Será? Então eu vou colocar aqui, ó. Será que dá para a gente executar comandos do prompt, né? Então, por exemplo, um ls, um whoami, será que dá para a gente fazer esse tipo de coisa? Deixa eu tentar aumentar a fonte aqui também. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Então, a gente vai fazer um exec, né? Então, o exec a gente usa para poder executar alguma coisa e vamos fazer um whoami. Vamos ver se a gente consegue explorar isso aqui, né? Está jogando esse código no PHP para dentro do Isso. quadro, tem isso, quadro, por exemplo, É. no servidor para derrubar. Pode falar. Se em vez de uma no PHP, se tivesse com o JavaScript, estivesse usando o eval, vai funcionar. Sim, mas aí o eval rodava no seu browser, né? O que a gente quer rodar é na máquina Só consegue fazer via JS se tiver um Node.js dando como servidor. se tiver um Node.js, alguma coisa, dá para. Hã? Bom, dá para. Quando a gente vai chegar lá, a gente vai escalar privilégio usando Python, por exemplo. Então isso é o que a gente chama de code injection, tá? Então a gente está injetando código que o usuário não queria. Então o que o professor chamou a atenção aqui é o que o exec faz, né? Então de uma forma bem simples, o exec basicamente tudo que você puder digitar num terminal é o que você pode colocar no exec, né? De uma forma mais rebuscada, o exec ele faz o quê? Ele cria um fork do processo e ele executa um outro programa ali. E aí você pode executar qualquer utilitário que você quiser, inclusive outros programas, né? Então dá para fazer isso. Então dá para você executar qualquer coisa. Então, se o exec funcionar, é GG. Então vamos lá. Vamos mudar o nome aqui só para colocar who am I? Só para a gente talvez fazer um copy, né? Sei lá. Ah, who am I? Tá, só para a gente. Vamos lá então, né? Vamos voltar aqui, né, para nossa listinha aqui. Vamos subir o Who Am I. Chuchamos lá dentro. Foi. Vamos ver. Rodou o Who Am I. Então, o Who Am I é o quê? Né? Para quem não sabe, a gente usa muito o Who Am I para saber qual que é o usuário que eu estou executando. No caso, é o www.data, que é o usuário que está rodando o servidor web ali daquela máquina, tá? No princípio, já dá para saber.
é o Apache, com Isso, certeza ele está mandando um dev para o usuário, porque o isso. data, tipo que o usuário É. se fosse um Arc Linux, outra coisa, era outro usuário, mas eu estava. Isso, então o professor só fez uma nota aqui, eu não sei se o pessoal aqui do online ouviu, né? Mas que o www.data já dá algumas informações, do tipo de sistema operacional, etc, né? E se a gente prestar atenção aqui também, ó, aqui já fala, né? A gente já está no Apache e a gente está no Ubuntu. Cara, eu nem sabia É, que tinha isso. então, e aqui fala a porta, etc, né? Então, beleza. Então, o que que a gente sabe aqui que a gente fez? A gente consegue rodar comando, né, pelo PHP. O que que a gente pode fazer aqui, né? Então, se a gente consegue executar qualquer comando, por que? Vou jogar essa ideia aí para o universo. Por que a gente não executa um bash? Porque aí, se a gente executar um bash, a gente tem acesso à máquina, certo? Só qual que é o problema? O problema é que se você executar um bash, o que que o bash faz? O bash é o terminal, né? Aquela tela preta, né? Então, quando você executa aquela tela preta, o que que ele faz? Toda saída, ele joga para a saída padrão, que é a sua tela, certo? Então, tudo está imprimindo na sua tela. E toda entrada, ela vem do seu teclado e ele pega pelo seu teclado, certo? Então a gente não quer isso, por quê? Porque eu não tenho o teclado do servidor e eu não estou vendo o monitor do servidor. Então o que que eu quero fazer? Eu quero rodar o bash, um terminal, e eu quero redirecionar a saída dele por rede. Então eu vou criar um servidor na minha máquina que vai receber toda a saída do terminal. E aí toda a saída do meu terminal vai entrar na minha máquina, né? Eu vou ter um servidor TCP ali e vai jogar tudo que entrou ali, vai jogar na minha tela. E tudo que eu entrar no meu teclado e apertar Enter, ele vai jogar pela rede e vai sair para lá. Ou seja, lá o terminal que está executando no servidor, ele não vai ler do teclado do servidor, ele vai ler do socket que eu abri, tá? Isso se chama o quê? Isso se chama shell reversa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar uma shell reversa, tá? E aí a gente vai ter acesso a um terminal. Como que a gente faz uma shell reversa? Tem várias formas de fazer uma shell reversa, tá? Uma das coisas interessantes aqui é bom, se você manjar de PHP ou qualquer outra linguagem, né? Então, de novo, né? Por isso que segurança ofensiva é difícil, você tem uma gama muito grande de coisas para fazer, né, para entender e tudo mais. Mas se você, por exemplo, for expert em PHP, você conseguiria fazer isso na mão. Como eu não sou, e eu sei que o Google é, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar uma shell reversa em PHP. Então, eu coloco, ó, PHP shell reversa. E aí eu sei que tem um test monkey que é muito boa. Esse aqui, ó, Pen Test Monkey. Esse aqui é muito bom, né? Beleza, então eu achei aqui no GitHub uma shell reverse em PHP, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa shell reverse aqui, tá? Ah, outra coisa interessante, né? Aqui a gente está fazendo old school, né? A gente só está usando o Google. Se a gente abrir o chat GPT aqui, a gente faz miséria, a gente faz chover nesse negócio aqui. Então, a IA é assustadora, né? Tá, então vamos baixar aqui o nosso PHP Shell Reverse. Então a gente baixou, tá aqui, ó, na nossa pastinha, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai subir ele para lá, né? Ah, a gente tem que mudar a extensão, né? Então vamos lá, ó. Vamos mudar a extensão para. Beleza. Mudando a extensão, vamos mandar lá para o servidor. Esse cara aqui. Beleza. E aí aqui a gente. Tá, então tá ela lá. Então o que que esse shell reversa faz, né? Vamos abrir ela aqui só para a gente ver como é que é o código. Então só para. Ah, não, eu fiz. É bom a gente abrir aqui para ver o que que é o código. A gente vai ter que subir uma outra versão, que eu esqueci de algumas coisas aqui. Então esse aqui, ó, é GPL, né, tal. E aí tá ela aqui, né? Então ela faz, se vocês quiserem ler o código em casa depois, fiquem à vontade, tá? Mas basicamente o que ela faz é isso. Ela starta uma shell e manda tudo que seria para saída padrão pela rede e tudo que entra na entrada padrão ele pega da rede também, tá? Ou seja, ele direciona tudo para você interagir com a shell pelo socket TCP, tá? E aí o que que acontece, né? Como eu vou ter que ter um socket TCP e tudo mais, a shell tem que saber aonde que ela tem que enviar as informações.
Então, ela tem que saber o meu IP e a porta que eu estou ouvindo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar meu IP. Lembra que eu estou numa rede local, né? Esse aqui ainda está rodando até agora. Então, já que eu achei aquela vulnerabilidade ali, eu não preciso mais nada, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu IP. Config, esse aqui é meu IP. Esse cara aqui é meu IP. Então, eu pego o meu IP, copy, venho aqui, altero o IP. E é isso. Eu posso alterar a porta também, mas 1, 2, 3, 4 tá bacana, não tá ruim, não. Então, vamos lá. Tá, então vamos alterar aqui, né? Ao invés de ser pega isso, vamos colocar aqui, ó, shell.php5. Vamos subir ele de novo, né? Porque o que a gente tem lá, ele não está atualizado com o meu IP, né? Então, aqui a gente tem o shell PHP 5, a gente fez o upload, beleza, tá. Então, beleza. Então, agora aqui a gente tem uma shell que, quando startar, vai mandar uma requisição, né? Vai conectar no meu IP e naquela porta. Agora a gente tem que fazer a minha parte, né? Como que a gente faz? Bom, eu posso abrir aqui e programar em Python, sei lá, Java, C, Assembly, ou eu posso usar um utilitário, que é mais rápido, né? Então a gente vai usar o que a gente chama do canivete suíço das redes, né? O famoso Netcat, tá? O que é o Netcat? Netcat é um utilitário, tá? É o NC, Netcat. Que ele vai fazer o quê? Você consegue usar o Netcat para enviar mensagem, tanto TCP quanto DP, a mensagem que você quiser, e você consegue abrir ele como servidor também, em uma determinada porta. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que a gente quer. Se a gente colocar ele como servidor numa porta TCP, né, ouvindo lá numa porta, o que acontece? Tudo que chegar nessa porta, ele joga para minha saída padrão. Ele vai printar no meu terminal aqui. E tudo que eu escrever e mandar para ele do meu teclado, ele vai pegar aquela informação e jogar pela rede. Ele vai fazer exatamente o que a gente quer. Beleza? E aí, como que a gente faz? A gente vai usar ó, "-l", porque é listening, a gente quer ouvir. A gente vai usar "-v", que é verbose, então eu quero saber todo problema que ele tiver, ele vai printar ali. A gente vai jogar o "-n", o "-n" é para ele desabilitar o negócio do DNS. Como a gente tem o IP direto e tudo mais, então ele não precisa ficar resolvendo o nome toda hora. Então isso deixa o Netcat mais rápido, tá? E aí eu coloco aqui uma porta, tá? E a porta que a gente tinha colocado lá, se eu não me engano, é 1, 2, 3, 4, que era o que estava, né? 1, 2, 3, 4. Beleza. Então vamos lá. Pronto, agora eu estou ouvindo, né? Tudo que eu escrever aqui vai para aquela porta, tudo que chegar nessa porta aqui é escrito na minha saída padrão. Então a gente vai lá, ó, e executa a nossa shell. Bom, vai ficar rodando assim, aí a gente vê aqui no nosso terminal, ah lá. Fechou, pronto. Agora aqui, ó, tá vendo? A gente teve acesso à máquina. Salva de palmas, pessoal, pelo amor de Deus. É. Beleza, então, pronto, conseguimos acesso à máquina, né? Então, a gente pode fazer um whoami aqui, ó. A gente vai ver que a gente é o www.data, a gente pode fazer um ls, tá? A gente pode fazer vamos aqui, ó, home, vamos ver o que que tem no home. Tem um rootme, vamos ver o que que tem nesse rootme. Porque agora a gente tem que procurar a nossa flag, né? Bom, no rootme não tem nada, mas ali, ó, tem um teste. Vamos ver o que que tem no teste? Pode falar. A flag tá Isso. nos iniciais, né? Sim. Isso aí, isso aí. Ele tá querendo dar spoiler. Mas vamos lá. O seu PV é a flag do user, eu acho. Não, a flag do user tá aqui. Na flag do user tá aqui, quer ver? Ó? Porque como o usuário é o www.data, não é no home, então a gente vai ter que ir lá no www.data, né? Que vai estar no var www, né? Então, tá aqui, né? Então, o que que é esse var www? Não, quando você tem um servidor web, toda a estrutura do seu projeto tem que estar ali, né? Então, você vai lá e aí você acabou achando o quê? Padrão. Por padrão, exatamente, por padrão. Então a gente acabou achando a flag do usuário, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Isso, é. Então, aí aqui a gente dá um catch, txt, pronto, a gente pegou a nossa primeira flag, tá?
Aí aqui, ó, no Try Hack Me, eu não dei muita atenção aqui, porque nos outros vocês vão ter que dar, né? Aqui eles te ajudam, né? Você tem que falar, você tem que responder essas perguntazinhas aqui, né? E aí aqui você tem que falar qual que são as flags, etc, né? Então, né, a gente não usou aqui porque a gente está fazendo a nossa parada aqui, nossa, entre nós, né? Mas num CTF é bom você usar. Por quê? Porque ele vai te dando direções, ele vai perguntar alguma coisa e aí você vai buscar a resposta daquela coisa e aí, consequentemente, você vai entendendo para onde que está o problema, tá? Obviamente, para os easy, né? Quando você vai aumentando a dificuldade, aí não tem o que, não tem dica que resolve, tá? É, aí a coisa começa a ficar mais bizarra. Beleza, então a gente conseguiu aqui o de usuário simples, né? Então vamos ver se a gente consegue navegar aqui e ver se a gente consegue acessar o do root. Aqui, não, não é aqui não, né? Bom, então aqui a gente tem pá, 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 root. Será que a gente consegue? Não consegue, né? Então, normalmente, sempre a flag a nível de usuário vai estar no usuário, aqui no caso vai estar no var www, porque é o padrão de onde estava o servidor web executando, e a gente estava no usuário www. Isso nos diz que o SSH não tem nenhum usuário, então muito provavelmente você não precisa fazer uma conexão por SSH, tá? E a nossa próxima flag normalmente está no root, tá? E aqui a gente não consegue acessar, né, o root. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o que a gente chama de escalação de privilégio, tá? Bom, existem várias formas de fazer isso. A forma mais fácil é um sudo "-l", porque o sudo "-l ele vai falar se o seu usuário tem acesso a executar quais utilitários como root. No caso, a gente não conseguiu ver nada sobre isso, né? Então, não foi uma coisa muito boa. Outra coisa que a gente sempre faz é procurar por utilitários que tenham o SUID. O que é o SUID? Funciona assim, ó. Normalmente, quando você executa um programa em Linux, aquele programa ele vai executar com os privilégios que você está executando, né? Então, no caso, como a gente é o www.data, a gente vai executar qualquer aplicativo como no privilégio do servidor web ali. Beleza? Beleza. O que é o SUID? O SUID é o seguinte: ao invés do o root instalou Python, vamos supor que o root instalou Python na máquina, tá? E aí ele quer que você, usuário comum, consiga rodar o Python e consiga fazer o que você quiser com Python, porque você escreveu o programa para ele não quer ficar preocupando com esse negócio de privilégio. Então ele vai fazer o quê? Ao invés dele te dar o usuário root e você fazer besteira, ele vai fazer o SUID do Python, por exemplo. Tá? O que significa isso? Significa que o Python, ele não, quando você executar ele, qualquer usuário que executar ele, quando ele executa, ele não executa no privilégio do usuário, ele executa no privilégio do dono. Então, se o dono é root, o Python vai executar como root. E se ele tiver, né, se o Python tiver nessa lista, então a gente consegue usar o Python para rodar uma shell e essa shell ela vai ser root, né? Isso é o famoso SUID, né? Então eu estou vendo aí a cara da galera, isso acontece e não é pouco. Então, tem Python, o Vim, o VI, tem muitas. Então, como é que a gente acha essa galera? Então, a gente faz um find, a gente vai buscar o find a partir do root, a gente vai ver a permissão dele tem que ser 4.000, que é o que, né, que são os SUIDs, tá? A gente quer o type file, significa que eu vou ignorar todos os dispositivos no find, e eu quero ignorar também todas as mensagens de erro, tá? E aí agora o que ele vai fazer? O find ele vai varrer todos os meus diretórios procurando arquivos que têm esse SUID. E é isso que ele vai fazer para a gente. Vamos ver o que acontece. Vamos deixar ele rodando. Pronto. Vamos ver aqui. Lá. Ah lá. Lá em Goiânia a gente fala assim, ó o trem querendo. Ó o trem querendo. Então, beleza. Então, o Python está ali. Então, a gente sabe o quê? Se a gente executar o Python, ele vai executar como root. E como ele executa como root, a gente provavelmente vai conseguir usar o exec. E se a gente conseguir usar o exec, a gente pode instanciar uma shell a partir dali. E se a gente rodar uma shell, a gente vai ter uma shell de nível root. E a gente escala o privilégio, tá? Então, vamos fazer isso? Como que a gente faz isso? Uma forma fácil de fazer, para vocês não precisarem lembrando das coisas,
essa parte de escalação de privilégio é muito legal, um negócio chamado Get the Fuck Out Beans, tá? Então, o Get the Fuck Out Beans é um site que vai ser amigo de vocês a partir de agora, para fazer escalação de privilégio. Ele tem aqui um monte de utilitários que, se forem mal configurados, né, instalados, etc., eles te permitem fazer a escalação de privilégio. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar Python. Então, aqui, ó, no Python, a gente quer o quê? O SUID do Python. Então, a gente clica aqui e ele vem. Nossa, ele vem, ele veio. Então, se a gente jogar aqui, ó, o Python aqui, e o Python not found. Não, não, mas é ok, porque ele não tá, ele tá no path, mas ele não carregou, né, na minha shell aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Aí, ele tá lá no path, então a gente só faz um... Ai, mas será que ele acha? Se for basta no diretório atual, Python. No diretório atual você não tem Python. Ah, sim, tá. Vamos lá. Viu? Putz. Ah lá. Bom, aí vamos lá. Olha o último. Ops. Pronto, aí a gente conseguiu a segunda flag. Você quer? Aí aqui, agora o que que a gente faz normalmente, né? Depois que você invade uma máquina, você tem que manter o seu acesso a ela. Então aqui bom, no CTF acabou, né? Mas num cenário de, sei lá, pentest, alguma coisa, você pode criar um usuário para um SSH com privilégio root. E aí, toda vez que você quiser entrar, você só dá um SSH, o seu usuário e a senha que você entra. E aí você vai fazer o que também? Você tem que ir lá e apagar, né? O que você fez, né? Que a galera vai ver que você entrou. Então aqui, ó, tem vestígio seu, né? Então aqui, ó, tem no uploads, né? Então aqui tem muita coisa, né? Então você pode ir deletando tudo, por exemplo, né? É. Não, mas eu não vou fazer isso, não. Como é que é RM? Mas ele vai pagar tudo de tudo? Tudo. Tá bom. Deixa ele rodando tudo. Legal. Aí aqui é o seguinte, aqui ó, outra coisa interessante é que aqui ó, ele tem o website.zip, né? Então, como a gente tem acesso a ele aqui ó, todo, a gente pode fazer aqui ó. Como é que tá escrito? Aqui. Então, a gente pode ter acesso ao que ele fez, né? Bom, e aí aqui ó, a gente consegue, por exemplo, né, ver o que que tá baixando aqui, né? Aqui. Então, aí aqui ó, o que que a gente consegue, né? A gente consegue ver o próprio desenvolvedor deixou o sistema dele inteiro ali, né? E aí aqui, ó, obviamente, né, ele deixou de propósito, né, porque esse aqui é um CTF, e aqui ele já deixa, por exemplo, também algumas coisas, ó, ele deixa tipo, uma propagandazinha, isso aqui que é legal, né? Então eu falo. E aqui ele deixa uma coisa que é interessante também, né? Ele deixa aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é uma outra forma de fazer o shell reverse, né, por exemplo, que daria certo, tá? Você mudaria o seu IP aqui, a porta. É porque eu baixei né? Você usa o que. É isso aí. Então, bom, essa é a apresentação, né, que eu queria fazer para vocês hoje, né? Normalmente a ideia é a gente fazer sempre em 2 horas, né? A sessão de treinamento, etc. Então, né, das 2 às 4, então tentei manter aí o mesmo horário. E aí eu abro para perguntas, para a gente discutir como que vai ser, como que vocês querem seguir, né? Se essa ideia, né, de da gente fazer centrado nos CTFs é legal. Se vocês acharam legal, né, fazer, isso aqui é muito, muito bom. Então, chega em casa, tenta fazer ele, né? Então, não, é o hello world da segurança, né? Então, tipo assim, dá uma sensação boa. Assim, não, consegui root na parada, né? É, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? E, bom, eu abro aí.